Graça e paz, meus amados. É com alegria que a gente está aqui, mais uma noite, né? Hoje não vamos ter nossa aula presencial. Eu ainda estou me recuperando de uma gripe. Graças a Deus já estou bem melhor, já não tem mais praticamente nada, mas é bom a gente evitar. Há mais esse período de pandemia aí, qualquer gripe a gente tem que ficar alerta, né? Tem que ficar esperto. Então, por esse motivo, eu vou estar gravando a aula para vocês. Amém? Cumprimento todos com a graça e a paz, então, novamente. Tô com saudade já, da saudade mesmo de meus irmãos, de estar presencial. Uma semana que vem estaremos juntos para gravar a aula juntos, fazemos a nossa live, hoje só no canal. Antes de mais nada, peço para vocês deixarem o like de vocês aí nas visualizações, se gostou, se não gostou. Coloca os comentários, por favor, compartilha, abençoa outras vidas também com esse estudo. Amém? Porque quanto mais likes nós tivermos, maior os recursos, mais recursos, né, o YouTube vai estar disponibilizando para nós. Amém? A gente tem vontade, tem projetos de levar a palavra de Deus mais adiante ainda, de fazer mais estudos, só que precisa da colaboração dos irmãos também. Se os irmãos não deixarem comentários, ó, não gostei disso, professor, ó, acho que você poderia fazer assim, ó, tal coisa ficaria melhor assim. Eu aceito sugestões e peço que enviem sugestões também. É importante, porque juntos faremos uma aula melhor. Amém? Então, deixa o like de vocês, deixa um ok, um curtir aí, dá uma curtida quem gostou. Quem não gostou, clica no dedinho para baixo lá, que não gostou, não tem problema. Amém? Tá? O importante é que vocês deixem um comentáriozinho lá, deixem um likezinho de vocês. Compartilha com os amigos, se inscreve no canal quem não é inscrito ainda, divulga esse trabalho que a gente faz com tanto amor, com tanto carinho, para poder abençoar os irmãos. Amém? Não é brincadeira, não é passatempo, não estamos aqui para querer virar estrelas, não é isso. O nosso propósito, o nosso intuito é realmente levar a palavra de Deus, tá? Deus tem me chamado para isso, Deus me trouxe esse dom, me deu esse dom, esse ministério. Amo fazer e eu preciso muito da ajuda de vocês também para melhorar cada vez mais. Então, conto com a colaboração de vocês aí. Amém? A nossa lição hoje é número 7. Já vou começar com uma retificação aqui. Lá no texto áureo, para quem tem o livrinho, ele tem o texto áureo, tá marcando Jó 4, 7 e 8. Na verdade, não é. É Jó 8, 4, tá? Esse Jó 4, 7 e 8 é da lição da semana passada. Amém? A lição de hoje fala que a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? É uma pergunta, então, que fica para nós. Se há sofrimento, será que existe pecado oculto? É que nós vamos ver nessa lição hoje. Será que Jó tinha algum pecado oculto? Por isso que ele estava sofrendo? Nós vamos entender que não era bem isso. Não é por isso que Jó estava sofrendo. Amém? Então, o nosso textual, ele fala: se teus filhos pecaram contra ele, também ele lançou na mão a sua transgressão. Isso aqui no livrinho. Eu vou ler na minha Bíblia, na linguagem de hoje, porque é mais de fácil entendimento. Quando os teus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Então, Bildade está falando aqui que quando os filhos de Jó pecaram contra Deus, Deus os castigou pelo pecado que eles haviam cometido. A nossa verdade prática, a existência do sofrimento, não quer dizer que haja pecado oculto. Isso tem que ficar bem claro. Nem sempre o sofrimento que um cristão passa é porque tem pecado oculto, tá? Às vezes é aprovação de Deus, às vezes é permissão de Deus para testar a nossa fé. Então, vamos julgando as pessoas dizendo que, fulano está sofrendo é porque está com pecado oculto. Não, não é bem por aí. A lição vai nos mostrar hoje a respeito disso. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Jó, primeiro no capítulo 8, versículos de 1 a 4. Eu vou estar lendo na minha Bíblia, justamente por ser uma linguagem mais gostosa, de um entendimento melhor. Amém? Então Bildade de Suá respondeu: até quando você vai falar desse modo? Ele estava falando com Jó, tá? Suas palavras são um grande vendaval. Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando os seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. O outro texto encontra-se no livro de Jó, capítulo 18,
versículos de 1 a 4. Jó 18, versículos de 1 a 4, vai dizer o seguinte: quando você vai parar de falar? Bildade de Suá respondeu, né? Quando você vai parar de falar? Proceda com sensatez, depois poderemos conversar. Porque somos considerados como animais e somos ignorantes aos seus olhos? Ele falando para Jó. Ah, você que dilacera de ira, deve abandonar a terra por sua causa? Ele fala, você se dilacera de ira, você é irado, Jó. Deve abandonar a terra por sua causa? O outro texto está no livro de Jó, capítulo 25, versículos de 1 a 6. Então Bildade de Suá respondeu: o domínio e o temor pertencem a Deus. Ele impõe ordem nas alturas e a ele pertencem. Seria possível contar os seus exércitos? E a sua luz sobre quem não se levanta? Como pode então um homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? Se nem a lua é brilhante, nem as estrelas são puras aos olhos dele, muito menos será o homem que não passa de larva, o filho do homem que não passa de verme. Olha só que esse livro de Jó é um livro assim com uma linguagem um tanto, digamos que forte, né? É uma linguagem poética, mas ao mesmo tempo uma linguagem real e atual. Uma linguagem poética por quê? Porque ele usa algumas terminologias que se a gente não tiver um dicionário bíblico junto da gente, não tem como a gente entender certas palavras que são ditas pelo livro de Jó. Ele é meio complicadinho de se entender. Mas com o dicionário bíblico e pedindo que o Espírito Santo nos abra o entendimento, ele nos capacita e a gente consegue chegar ao entendimento. Amém? E é esse mesmo Espírito Santo que hoje vai nos capacitar. É esse mesmo Espírito Santo que está sobre a minha vida, que está sobre a vida de cada um que está assistindo esse estudo, que vai assistir esse estudo. Amém? É Ele que vai falar através da minha vida, que vai me dar direcionamento. Eu estudei, preparei, orei, mas é o Espírito Santo quem conduz a minha vida. Então é Ele que vai falar. E eu oro a Ele para que Ele dê entendimento a vocês também. Dê capacidade a mim de ministrar entendimento a vocês. Amém? Para que juntos possamos crescer ainda mais no conhecimento da palavra do Senhor. Amém? Os objetivos dessa lição, o objetivo geral, é mostrar que nem sempre o sofrimento é consequência de um pecado oculto, como pensava Bildade, tá? Então, Bildade achava que na concepção dele, todo sofrimento era proveniente de algum pecado. Se não havia sido confessado esse pecado, então esse pecado estava oculto. Os objetivos específicos dessa lição, destacar o argumento de Bildade que contrastava o pecado com o caráter reto e santo de Deus, explicar a concepção de Bildade que associava o pecado à quebra da moralidade religiosa, vamos entender um pouquinho o que é essa moralidade religiosa, e esclarecer a argumentação de Bildade que contrapunha a pequenez humana com a grandeza de Deus. Você sabe o que significa, antes de nós entrarmos na lição propriamente dita, qual o significado de Bildade? Bildade, no hebraico, significa filho da contenda, ou Bel-Amor, tá? Então, olha só, filho da contenda. E o que ele veio fazer ali? A Bildade era um homem ruim? Não, não era um homem ruim. A Bíblia não fala que ele era um homem ruim. Mas naquele exato momento em que ele foi confrontar Jó, ele se deixou ser usado pelo inimigo para ofender a Jó, para magoar a Jó. Ele estava falando alguma mentira? Não. Ele falou que Deus era justo, que Deus era misericordioso, mas ele estava colocando Deus como alguém, como um ser assim, lá em cima, inacessível, como um ser que criou o ser humano e simplesmente nos abandonou aqui, não se importa conosco. Bildade via Deus dessa maneira. Ele conhecia, mas não tinha um relacionamento com Deus. Ele não entendia quais eram os propósitos reais de Deus. Ele vivia uma moralidade falsa, uma moralidade hipócrita. Aparentemente, na concepção deles, ele era santo, perfeito, maravilhoso, não tinha pecado nenhum. E na concepção dele, Jó estava escondendo algum pecado, por isso que
Jó não conseguia sair daquela situação. Na cabeça de Bildade, Jó havia enriquecido de forma ilícita. Se Jó ofereceu sacrifício pelos filhos, é porque os filhos de Jó pecavam, e a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que Jó oferecia os sacrifícios para caso os filhos tivessem pecado, mesmo que inconscientemente, esses pecados fossem perdoados. Então, essa é a grande diferença, mas Bildade não via dessa maneira. Amém? Ele tinha uma visão diferente, a gente vai entender isso no decorrer dessa lição. Ok? Então, vamos começar a nossa lição. Antes, vamos interagir aqui um pouquinho com vocês. Nesse interagindo com a sala, ele fala o seguinte: Deus é reto e justo. Ele é santo. Nessa lição, veremos a contraposição que Bildade faz do caráter de Deus com o pecado do ser humano. Logo, se Deus é santo e justo, ele não compactua com o pecado oculto de uma pessoa. Isso é bíblico, né? Essa é uma doutrina correta. A constatarmos ao longo de toda a Escritura. Então, nós constatamos ao longo das Escrituras que essa é uma doutrina correta. Que doutrina? Que Deus, por ser santo e justo, não compactua com nenhum pecado escondido, nem o pecado oculto. Tanto que a Bíblia fala, acho que Davi, se não me engano, ele fala que enquanto ele não confessou o seu pecado, o pecado ele corroía os ossos, né? Estava comendo-lhe os ossos, ele sentia dores assim terríveis, é como se fosse um câncer, na verdade, né? Entretanto, a acusação do pecado oculto se aplicaria a Jó? O livro deixa claro que não. O problema de Jó não era o pecado oculto. Lembra na primeira lição? Quando Satanás tinha liberdade de chegar até Deus, ele falou assim, ó, Jó só te adora porque você deu tudo para ele. Jó só te adora porque ele é rico, tem filhos, é próspero, é sábio. Tira tudo para você ver se ele não vai blasfemar contra você. Então Deus permitiu que Jó tocasse nos bens, que o inimigo tocasse nos bens de Jó, tocasse na família, tocasse na saúde, mas não tocasse na vida de Jó. Então, essa doença, essa enfermidade, esse infortúnio que acometeu Jó, foi uma permissão de Deus para provar para Satanás que Jó era um homem íntegro, reto e temente ao Senhor. Amém? O diálogo entre Jó e Bildade deve nos levar à seguinte reflexão: os problemas que se abatem na vida dos servos de Deus quase sempre não podem ser explicados de forma simplista. É uma reflexão para nós pensarmos bem nisso mesmo. Ó. Os problemas que se abatem na vida do cristão quase sempre não se podem ser explicados de maneira simplista. Como assim? Simplesmente chegar e apontar, você pecou, por isso que está acontecendo isso com você. Não. Nós sabemos que no mundo teremos aflição, o Senhor mesmo diz para nós. Mas que era para termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, muitas das aflições que nós passamos é permissão de Deus para testar a nossa fé, para nos moldar, para nos preparar, para sermos cada dia melhor. Amém? Introdução. Eu vou ler os tópicos e depois vou estar comentando. Nessa aula, estudaremos sobre a teologia do segundo amigo de Jó, Bildade. Veremos que ele apresenta o caráter justo e reto de Deus em contraposição a um suposto pecado oculto de Jó. Estudaremos também a defesa de Bildade por uma moralidade rígida, fundamentada em meros princípios religiosos, sem, contudo, guiar-se por princípios espirituais. E, finalmente, analisaremos a ideia de que, segundo Bildade, Deus não ser muito distante e que, devido à sua onipotência e grandeza, está muito longe do mortal. Ele, portanto, é inacessível. Ao longo de cada argumento de Bildade, veremos a contraposição de Jó. Então, é aquilo que eu comentei anteriormente. Bildade achava que Deus era um Deus assim tão grande, tão grande, tão grande, que ele é, na verdade, mas devido à sua grandeza, para Deus, aliás, nós não teríamos valor nenhum, ele seria inacessível. Nada que nós fizéssemos poderíamos chegar até a presença dele. E muito pelo contrário, né? Ele fala, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Se o próprio Senhor falou isso, como que Bildade podia
fazer essa acusação, fazer essa afirmação, aliás, né? Só que ele tinha uma concepção totalmente errônea de que Deus, de como é Deus, né? De quem é a pessoa desse Deus maravilhoso, que é misericordioso, que é justo, mas que é amor também. Que é poderoso, mas que às vezes se faz tão pequenininho para ficar próximo de nós. Se coloca na nossa posição de mortal, quando mandou Jesus para cá, porque Jesus é Deus também. Para se fez carne, para habitar entre nós, para viver o que nós vivemos, para sentir na pele o que nós sentimos, para poder ter autoridade, para poder ter conhecimento de causa, para chegar diante do Pai e falar, olha, eu sei o que ele e o que ela está sofrendo, porque eu vivi na pele. Então é verdade o que ela está sentindo, é verdade o que ele está sentindo. Porque eu sei o quanto dói. É esse Deus grandioso, maravilhoso, que permitiu que seu único filho viesse até na terra, viver como nós mortais, para provar o que nós provamos, para passar pelo que nós passamos, até muito mais do que nós passamos. Para com ganho de causa, com propriedade de causa, conhecimento de fatos, chegar diante do Pai e falar, ó, eu sei, eu senti na pele. Só que Bildade não conhecia esse Deus. Bildade conhecia um Deus longe, um Deus poderoso, autoritário, mas justo, reto, que Deus é santo, perfeito, sim, Deus é, mas que ele acreditava que não se relacionava com os seres humanos. E Jó, ao contrário, queria mostrar para a Bildade que não é assim. Que o nosso Deus é um Deus tão grande, tão grande, tão grande, mas de um coração tão enorme, de um amor tão infinito, que ele se compadece da gente sim, que ele olha por nós sim, que ele está atento, pronto, só esperando que a gente clame, de coração aberto, com sinceridade, com inteireza de coração. Amém? Ponto 1. O pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Primeiro tópico, Deus é justo e reto. Subsídio teológico. Bildade começou abruptamente e sem moderação. O que é abruptamente? Chegou de repente. Chegou já falando um monte de coisa. Os mestres fundamentalistas combativos sempre proferem verdades abruptas. Algumas vezes elas causam mais dano do que certas mentiras. A língua cortante injúria. Verdades faladas sem amor deixam de ter as suas virtudes. Então, Bildade falou a verdade, falou, mas não foi o que ele falou, e sim a forma como ele falou. Então, às vezes, mesmo quando nós estamos falando a verdade, temos que pedir para o Espírito Santo nos dar direção. Como falarmos? De maneira que não venhamos a ofender a pessoa que está ouvindo. Porque a verdade certa, dita no momento errado, pode ferir mais do que uma mentira. E verdades faladas sem amor deixam de ter as suas virtudes, deixam de ter as suas qualidades. Passam a ser palavras ao vento, ou facas cortantes, que podem dilacerar o coração, a alma e o espírito de um ser humano. E foi isso que Bildade tentou fazer com Jó. Nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a nossa língua é mais afiada, é rápida para acusar. Nos achamos tão moralistas, tão santarrões. Não, mas eu não faço, não cometo esse pecado. Imagina, esse pecado, desse pecado não. Tá, desse não, mas e do outro? E do outro? E do outro? Para Deus não existe pecadinho ou pecadão. Pecado é pecado. Só que Bildade não via assim. Bildade se achava mais santo, mais digno de falar com Jó do que Jó mesmo. E aí que está o grande erro. Deus é justo e reto. A teologia de Bildade, que está lá em Jó 8, de 1 a 22, possui semelhanças com o seu amigo Elifaz. Para este segundo amigo, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus, revelando que ele punia pessoas justas. Por outro lado, como Deus não era justo, então Jó deveria reconhecer o seu pecado. Como Deus não era injusto, então Jó deveria reconhecer o seu pecado, pois ele estava sendo terrivelmente afligido. Assim, a teologia de Bildade pode ser classificada em duas esferas, a dos maus e a dos bons. Por exemplo, Bildade assevera que os filhos de Jó foram mortos porque eram maus. Por outro lado, como um homem que alegava ser justo e bom, Jó poderia desfrutar novamente do favor de Deus se reconhecesse o seu pecado. O que ele estava querendo dizer?
Ele estava querendo dizer assim, ó, Jó, reconhece que teus filhos pecaram mesmo, que eles foram mortos porque eles estavam em pecado. Se você reconhecer isso, pronto, você pode ter de volta, Deus pode restaurar tudo que você tinha. É isso que Bildade estava falando para Jó. Mas não era isso. Jó conhecia o coração dele, Jó sabia da intimidade que ele tinha com o Senhor. E Jó, no seu íntimo, estava perguntando, mas eu não sou merecedor desse infortúnio, disso que está acontecendo. Eu não estou fazendo nada de errado. Eu não estou pecando, eu sei que eu não estou pecando. Eu quero entender o porquê, qual é o propósito de Deus com isso para a minha vida. É isso que Jó estava tentando entender. Mas Bildade não via dessa maneira. Bildade continuava afirmando que Jó estava em pecado e que os filhos dele haviam sido mortos porque também haviam pecado. E quando, na verdade, nós sabemos que não foi isso. Ponto 2. Uma compreensão limitada da natureza de Deus. Subsídio teológico. Bildade tinha tanta certeza que Jó e seus filhos haviam cometido pecados graves contra Deus, que a expressão que diz, também ele os lançou na mão de sua transgressão, significa no original que Deus jogou fora como um lixo inútil. Que Deus é esse que joga um ser humano fora como um lixo inútil? Nem o mais vil dos pecadores Deus jamais vai lançar fora. Se ele visse a se arrepender, Deus fala que ele não lança fora, desde que seja um arrependimento sincero. Quanto mais os filhos de Jó. A palavra não fala que isso é um pecado. A palavra fala que Jó oferecia holocaustos e ofertas de sacrifício ao Senhor, que se caso eles houvessem pecado, aí sim já seria perdoado. E isso revela o quanto Bildade não conhecia a Deus, pois Deus não trata os homens como lixo, antes os ama profundamente. Bildade foi tão insensível e moralista que feriu o coração de um pai que sacrificava seguidamente em favor de seus filhos. Jó teve de enfrentar a fria e dura tradição moralista da época. Olha que triste. Bildade traz consigo uma compreensão incompleta e limitada da natureza de Deus, o que faz com que ele pense que o sofrimento de Jó seja consequência de um pecado oculto. Assim, outra compreensão é evidente. Jó deve demonstrar que é realmente bom e merecer o favor de Deus. É uma teologia que destaca a meritocracia humana no processo de justificação diante de Deus. Mas se tu de madrugada buscares a Deus, e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, e fores puro e reto, certamente logo despertará por ti, e restaurará a morada da tua justiça. Logo, o enfoque de Bildade não era a graça que flui de Deus, mas o esforço humano, que por mérito próprio, pretende justificar o homem diante de Deus. Essa era outra visão distorcida de Bildade. Nós, por nós mesmos, pelo nosso esforço humano, impossível. Impossível. Nós não conseguimos nos santificar, porque nós somos pecadores, somos frutos do pecado. Já nascemos com o pecado, com a semente do pecado original em nós. Paulo falava, o bem que quero fazer, esse não faço, mas o mal que não quero, esse eu faço. Olha só quem falava, Paulo. E aí, aqui, Bildade fala da meritocracia, que nós, por si só, pelas nossas obras, somos merecedores de sermos santificados. Não. Nós somos santificados porque o nosso Deus é misericordioso. Porque ele é cheio de graça. O que é graça? Graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos isso. Não merecíamos ser salvos. Não merecíamos ter uma oportunidade de irmos morar na Terra Santa, no céu, na Nova Jerusalém. Mas Deus, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia e bondade, ele nos concedeu esse privilégio. Mas para isso nós temos que fazer o quê? Clamar ao Senhor, buscar a sua presença. E Jó fazia isso. Mas Bildade fala que não, ó, busca de madrugada. É outra teologia errada, outro ponto de vista errado. Bildade deu a entender aqui que se orar de madrugada, a melhor oração é de madrugada. Quer dizer que se orar durante o dia, então não vale. Não, a Bíblia não fala disso. A Bíblia fala que devemos orar o tempo todo, sem cessar. No Antigo Testamento, orava-se de manhã, à tarde e à noite, oferecia os holocaustos de manhã e à tarde, que eram os holocaustos diários, os sacrifícios diários, né? E os outros que eram determinados nas festas ou nos tempos determinados. Mas no Novo Testamento, o Senhor Jesus fala que nós temos que orar em todo tempo, com gemidos e súplicas. Orar incessantemente, em espírito e em verdade. Então não é só de madrugada. E ele também fala aqui assim, ó, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Peraí, então, ele quer dizer que
Deus tava nem aí pra Jó. Tipo, é como se Deus tivesse assim, ó. Tô nem aí, Jó. Ah, você tá sofrendo? Tá. Uhum. Tá, beleza. Aí Jó, não, clama Jó, mais, grita mais, mais. Jó, se você gritar, Deus vai te ouvir. Ah, agora eu tô te ouvindo. Não, isso é o que Bildade pensava quando ele fala isso. Mas não é assim. Jó sabia que não era assim. Jó sabia que ele tinha alguém que poderia defendê-lo. Um ser, um Deus todo-poderoso que o amava e que sabia do seu sofrimento. Amém? Ponto 3, a imperfeição humana. Subsídio teológico. Diante da visão de Bildade de que um homem, por seus atos, pode merecer a justiça de Deus, a meritocracia, já faz uma pergunta dizendo: como se justificaria o homem diante de Deus? Não é? Como vai se justificar? Jó tinha certeza de duas coisas. Ele não tinha cometido pecado nenhum para merecer tamanho juízo. E os homens não podem se justificar diante de Deus pensando que são bons e merecedores disso. Jó tentou explicar isso aos seus amigos, mas eles não aceitaram. A maioria das religiões, tirando o cristianismo, a maioria das religiões e seitas, a grande maioria, tem essa teologia que nós, por si só, pelas nossas obras, pelas nossas boas condutas, nós nos santificamos a nós mesmos. É como se estivéssemos, por exemplo, caímos numa cisterna, num poço cheio de lama. E alguém, isso as outras religiões e não o cristianismo. Quase todas as outras religiões, com exceção do cristianismo. E alguém lá da boca do poço começa a gritar: ai, força, força que você consegue, vamos, vamos. Você vai sair desse lamaçal, você vai conseguir se livrar desse pecado sozinho. Não, você é capaz, vamos, vamos. Sabe, a automotivação, né? Então, essa é uma filosofia dos dias atuais. O nosso dia a dia hoje, o inimigo que ronda, que jaz no nosso mundo hoje, aqui na Terra, ele prega isso. Não, você consegue. Imagina, você não precisa de ninguém. Você não precisa de Deus. Você não precisa buscar a ajuda dos irmãos. Sozinho você é capaz, você consegue. É você com você mesmo. Não. A palavra de Deus diz que é melhor que sejam dois do que um. Porque se estiverem dois, quando um cair, o outro levanta. Quando Jesus mandou seus discípulos, ele mandava de 2 em 2. Nunca mandou sozinho. Porque um cordão de 3 dobras não se pode quebrar. Onde estão 2 ou mais reunidos em nome do Senhor, ali o Senhor vai estar. Então, sempre, no mínimo, 2. Então, por isso que não tem como nós, por nós mesmos, pelas nossas obras, nos justificarmos a nós mesmos. Porque nós não somos justificados sozinhos. A não ser pelo sangue de Cristo derramado no Calvário. A não ser quando o recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. E decidimos, de livre e espontânea vontade, abandonarmos o pecado e clamarmos pelo Espírito Santo para nos ajudar, para purificar o nosso coração, para sondar a nossa alma. Falamos: Senhor, está aqui o meu coração, sonda, esquadrinha, limpa. Até o Senhor me trouxe uma palavra, eu não fiz o devocional essa semana e vou fazer amanhã, uma palavra a respeito de faxina. Faxina. Às vezes nós precisamos faxinar o nosso coração. Precisamos pedir que o Espírito Santo venha com essa vassourinha e varrer aquela sujeira, aquelas poeirinhas, tirar as teias de aranha do nosso coração, do nosso pensamento. E Jó sabia que ele não podia fazer isso sozinho. Naquela época, Jó foi o primeiro que entendeu que havia um Redentor, que havia alguém maior, que havia alguém que poderia ajudá-lo a sair dessa situação. Amém? A imperfeição humana. Diante da defesa teológica feita por Bildade, Jó pergunta: como se justificaria o homem para com Deus? Ora, Deus é infinitamente sábio e justo. Jó está consciente de que nenhuma perfeição humana o habilitará a se aproximar de Deus. Olha só, Jó está consciente. Dessa forma, a autopurificação não passa de presunção. Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submeterá no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Jó 9, 30, 31. A linguagem é poética, mas ele afirma objetivamente a doutrina da santidade de Deus e a pecaminosidade humana. Deus é santo e Jó é um pecador.
Entretanto, essa não era a questão para Jó. O grande questionamento dele poderia ter sido feito da seguinte forma: é verdade que onde há sofrimento há pecado? Seus amigos responderiam sim, e Jó, um retundante não. Deus já havia testemunhado acerca da integridade e da justiça de Jó. Isso deixa claro que nem sempre o sofrimento é fruto de uma imperfeição moral ou resultado de um pecado pessoal. Esse é o caso de Jó. Nós conhecemos nosso coração. Nós sabemos se nós estamos em pecado. Já sabia. Nós também sabemos, porque o Espírito Santo que habita em nosso coração, ele testifica. E a partir do momento que nós deixamos de lado esse contato com o Espírito Santo, essa intimidade, nós passamos a ser arrogantes, presunçosos, a sermos soberbos, sabia? A soberba é um dos piores pecados que tem. Se existe pior, digamos assim, mas é um dos pecados assim que nos leva à ruína, a soberba, o orgulho. Por quê? Porque quando nós passamos a achar que nós somos os bons, eu sou professora da escola bíblica, grande coisa. Não vai eu orar, não vai eu buscar a presença de Deus, não vai eu estudar para ver se vai sair alguma coisa. Vai, abobrinha, chuchu, água, o que é pior, pode até mesmo levar vidas pro inferno por conta de besteiras que eu posso vir a falar. Não que eu seja perfeita, não sou. Sou cheia de falhas, preciso aprender muito ainda, muito, muito, muito mesmo. Preciso estudar muito ainda, preciso muito da graça do Espírito Santo sobre a minha vida. Mas eu tenho aprendido a ser assim. Eu tenho aprendido a deixar de lado meu orgulho, minha arrogância. Eu tenho aprendido a clamar pelo Espírito Santo para que retire de mim toda a soberba, toda a presunção que possa existir na minha vida. Porque eu não sou nada. Porque quando o ser humano começa a dizer eu sou, eu posso, eu faço, eu aconteço, eu estou prosperando porque eu mereci. Aí nós caímos no mesmo pecado que humildade. Aí nós caímos no mesmo moralismo fingido que humildade. E passamos a acusar as pessoas que muitas vezes são inocentes. Olha o que diz o finalzinho aqui, ó. Isso deixa claro que nem sempre o sofrimento é fruto de uma imperfeição moral ou resultado de um pecado pessoal. Nem sempre. Claro, alguns acontecimentos são resultados de escolhas que nós fizemos, de decisões que nós tomamos. Tudo que nós fazemos tem uma consequência, mas nem sempre. Às vezes nós estamos pagando preço em oração por alguma vida. Às vezes nós estamos próximos de receber uma grande bênção porque Satanás sabe. Satanás sabe. Lembra quando Daniel começou a orar? Ficou 21 dias em oração e jejum. E quando o anjo chegou, ele falou assim que no primeiro dia Deus já tinha ouvido a oração de Daniel, mas que ele teve que contender lá nos ares com o príncipe da Pérsia, e que precisou vir um arcanjo Miguel, para ajudá-lo, para ele conseguir trazer a bênção a Daniel. Então, às vezes, a batalha que nós enfrentamos aqui é por conta de uma bênção que estamos para receber. Mas isso nós vamos saber aqui, ó, no nosso coração. Porque eu, você, cada um de nós sabemos o que tem aqui no nosso coração. Nós sabemos se tem algum pecadinho de estimação que precisa ser limpado. Nós sabemos se tem alguma raiz de amargura aqui dentro que precisa ser liberado perdão. Ou que precisamos pedir perdão. Nós sabemos se tem alguma coisa aqui dentro do nosso coração que nos torna arrogantes, que nos impede de sermos humildes perante o Senhor, que nos impede de reconhecer os nossos pecados, as nossas falhas. Nós sabemos. Cada um de nós. Não precisa apontar o dedo, não, porque quando eu aponto o dedo para você, ó, tem mais 3 dedos apontados para mim. Então tem que tomar cuidado quando nós apontamos o dedo igual a Bildade fez. Você, Jó, e você, Bildade. Então vai assim, ó, eu tenho que mudar. Eu preciso da misericórdia do Senhor a cada manhã. Porque se ele não for comigo, se a misericórdia dele não for sobre a minha vida, eu vou ser consumida. Porque eu sou pecadora, eu sou falha. E o inimigo está ao redor, só esperando que a gente dê uma brecha. E Bildade deu essa brecha. Bildade era bom? Sim, a Bíblia não fala que ele era ruim. A Bíblia fala que ele era inteligente, ele era amigo de Jó. Ele conhecia Jó, mas ele não tinha intimidade com o Senhor. Por isso que o pastor sempre fala, buscai a intimidade com o Senhor. Eu gostei daquilo que foi colocado pelo pastor Jacques, depois o pastor Alex confirmou também. Não vou pedir experiências, não, porque experiência passa, acaba. Vou pedir intimidade. Intimidade. Porque quanto mais intimidade você tem com uma pessoa, quanto mais intimidade você tem com Deus, um sussurro que Deus der, você já vai entender o que Ele quer falar para você. Não é assim quem é casado?
Quando você passa intimidade com seu esposo, com sua esposa, mais e mais, só um jeito que ele olha pra você já sabe. Não precisa nem falar. É igual quando éramos crianças, quando o pai e a mãe davam uma olhadinha e falavam, ixi, hoje vai ter, vou levar uma bronca daquelas. É ou não é? Isso é intimidade. Isso é conhecer. E Jó conhecia o Deus a que ele servia. Ele tinha intimidade com o Senhor, ao contrário de Bildade. Ponto 3. Desculpa, ponto 2. O pecado visto como quebra da moralidade tradicional. O primeiro tópico é o moralismo por tradição. E o segundo é a subversão da ordem moral. Vamos ver o que é isso. Subsídio teológico. Um dos males semeados no coração do homem por Satanás foi o orgulho e o desejo de ser reconhecido. Está lá em Gênesis 1:5. O homem sempre pensou ser importante aos seus próprios olhos. Provérbios 3:7. É por isso que o moralismo atribui uma autovalorização de si mesmo, fazendo o homem pensar que pode ser salvo pelo mérito de suas obras. A humanidade sempre presenciou esse tipo de comportamento. Os que assim pensam são hipócritas e vivem de aparência, pois não pode alcançar a perfeição por suas próprias obras. Deixa eu ver aqui Provérbios 3:7, o que ele vai falar para nós. Provérbios 3:7, ele fala o seguinte: não há sábio aos seus próprios olhos. Teme o Senhor e evite o mal. Isso que Provérbios está falando. Aí aqui, os que assim pensam, que pensam como? Que pensam que são importantes aos seus olhos, são importantes a si mesmo, tá? Quando pensam que o moralismo que atribui a autovalorização de si mesmo faz o homem pensar que pode ser salvo pelo mérito das suas obras. Os que pensam assim são hipócritas e vivem de aparência. Vamos ver aqui que o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 18, fala para nós em relação a isso. Marcos 10, 18. Deixa eu pegar aqui. Evangelho de Marcos. Mateus, Marcos já está no Lucas. Marcos 10, 18. Marcos 10, 18 nos diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ele está falando essa parábola do jovem rico, tá? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Então, olha só, quem pensa que é bom, se nós pensamos que somos bons, somos os bambambãs, nos enganamos a nós mesmos, somos hipócritas, porque o Senhor fala aqui, ó, por que me chama de bom? Porque ele fala assim, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E muitas vezes as pessoas tentam nos ganhar nos elogiando, sabia? Então temos que tomar cuidado com certos elogios. De onde vem? Qual é o interesse desses elogios? Cuidado, lógico que nós sim, nós temos coisas boas que nós fazemos, não é isso. Não é errado você elogiar uma pessoa, e não é errado. E não é pecado você ficar feliz por ter sido elogiado por algo que você fez. O pecado é você não dar a glória devida ao Senhor por aquilo que ele te capacitou a fazer. Esse é o pecado. E era o que acontecia aqui. Bildade achava que ele era o bambambam. Mateus 23, 27. Mateus 23, 27 também vai falar pra gente o seguinte. E respondeu-lhe Jesus. Eles responderam a Jesus, não sabemos. E ele lhes disse, tampouco direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Porque Jesus é questionado, a sua autoridade é questionada. Tá? Sua autoridade é questionada. Opa, desculpa, li errado aqui. 23, 27. Eu li 21, 27. Desculpa aí. 23, 27. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. São como sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundície. Meu Deus, sepulcro caiado. O que é sepulcro caiado? Aquele caixão bonito, por fora, todo trabalhado, às vezes até coberto de ouro. E por dentro tem o quê? Ossos, vermes, podridão, mau cheiro. Quantas vezes nós somos assim, sepulcros caiados? Na frente nos fazemos de santarrão, de bonzão, de moralista, porque eu faço, porque eu aconteço, porque eu oro. E quando estamos fora da presença dos olhos humanos, fazemos aquilo que desagrada ao Senhor. Isso é ser hipócrita. Isso
é viver de aparência. São os falsos moralistas. Depois nós temos mais, Efésios 2, de 8 a 9, Gálatas 2, 21. Vou deixar essas referências depois nos slides. Os irmãos estejam lendo depois, então, em casa. Amém? Para acompanhar, para ver o que a Bíblia fala. Amém? Moralismo por tradição. Humildade também está comprometido na defesa da moralidade que ele acredita ser a correta. Para ele não havia nada errado quando fez a defesa da justiça divina. Da mesma forma que acreditou estar correto quando defendera a moralidade dos seus dias. Todavia, não podemos falar de uma ética ou teologia moral de Bildade, mas simplesmente de um moralismo fundamentado na tradição. Então, o que Bildade estava fazendo? Ele estava apenas reproduzindo aquilo que ele havia aprendido. Que ele havia aprendido o seguinte: pecou? Tem pecado. Desculpa, está sofrendo? Tem pecado. Sofrendo um infortúnio? Perdeu o dinheiro? Não tem mais status? Tem pecado. Os filhos morreram de forma catastrófica? Tem pecado oculto. Não confessou pecado? Tem algum pecado para que você confesse. E não é bem assim. Na concepção dele, somente os injustos, os pecadores que sofriam. Então não sofreu, tá tudo indo bem? É Deus. Deu errado? É você que está pecando. Essa era a visão de Bildade. Ponto 2. A subversão da ordem moral. O que é subversão? Está subvertindo, está distorcendo, né? Na verdade, Bildade simplesmente repete o que vem sendo defendido por gerações passadas. Todavia, acrescentando alguns contornos aos seus pressupostos teológicos. Para ele, as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida. Com o entendimento de Bildade, o entendimento de Bildade era de que o universo é controlado por leis morais inflexíveis. Então, Bildade achava que o universo era controlado por leis morais inflexíveis. Aquelas leis não mudam. Tá? Ao quebrá-las, Jó sofreu as consequências da mesma forma de quem quebra a lei da gravidade. Por exemplo, eu estou lá num penhasco de 10 quilômetros de altura. Eu vou pular lá de cima e como eu sou leve, eu não vou cair. Não, eu vou cair e me esborrachar lá embaixo, eu vou morrer. Isso é quebrar uma lei da gravidade. E ele achava que Jó estava fazendo isso. Ah, Jó está em pecado, ele deve ter dado algum deslizezinho, tem alguma coisinha ali que ele não quer confessar, por isso que ele está sofrendo isso. Essa era a teologia de Bildade. Neste aspecto, praticar a justiça é se ajustar à dinâmica dessas leis morais. Bildade acreditava de que nada adiantava a Jó achar que os maus prosperavam, pois isso era apenas ilusão. No seu entendimento, a prosperidade dos maus assemelha-se às raízes de uma árvore que foram cortadas, cujos ramos, embora mantenham a aparência de verdura por algum tempo, todavia necessariamente murcharão. Ao não reconhecer isso, Jó estaria tentando subverter a ordem moral aceita. Bildade não estava de todo errado quando ele fala que os maus prosperam até um certo tempo e depois. Mas pode observar que os maus, os que são em pecado mesmo, pecado não confessado, que vive uma vida torta de enganação, de mentiras, não prosperam em todas as áreas. É uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Mas se você for analisar a fundo, você vai ver que não tem prosperidade. Na maioria das vezes não tem paz, não tem um relacionamento duradouro em casa, não tem um relacionamento com os filhos, com a esposa ou com o esposo. Às vezes até financeiramente é riquíssimo, mas e aí? Deita e não dorme, vive abaixo de sedativos, entre outras coisas. Ponto 3. Contemplando a cruz. Jó confiava tanto na justiça e no amor de Deus que ele tinha esperança de ser socorrido pela misericórdia do Senhor. Foi em meio a esse sentimento que Jó recebe uma das mais antigas revelações acerca do plano da redenção. E aí ele exclama: porque eu sei que o meu Redentor vive, está lá em Jó 19, 25. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4,6. Diferente de seus amigos, Jó foi humilde e foi consolado pelo agir do bom Consolador. 2 Pedro 1, 21. O capítulo 19 é dedicado à defesa de Jó. É inegável que Jó sabia que Deus atua em um universo moral e que tudo o que aconteceu está sob seu controle.
O homem de Uz estava convicto de que não havia quebrado nenhuma lei moral, sendo, portanto, inocente e que o seu sofrimento não teria razão aparente. Mas, diante das acusações dos amigos, ele está disposto a abandonar toda tentativa de se auto-justificar. Ele quer abandonar toda instância humana e apelar para um mediador, redentor, que defenderá sua causa. Ele não quer mais se defender. Ao invés disso, apela para alguém totalmente justo, que vai ficar entre ele e Deus. É aquele que contempla a cruz. Eu sei que o meu Redentor vive. A palavra Redentor traduz o hebraico Goel e significa alguém que defendia o familiar